É possível acreditar que, em um dos países mais desenvolvidos do mundo, existe um local onde as pessoas rezam, trabalham e até moram em espaços que lembram cavernas? E que tal um campo de golfe sem um único tufo de grama, onde os jogadores carregam seus próprios tapetes para dar as tacadas? Parece absurdo, mas faz parte do cotidiano desse lugar singular. Hoje, o belo mundo te leva para Coober Pedy, na Austrália. Uma cidade inteira construída debaixo da terra, cheia de segredos, tradições e uma maneira de viver que vai muito além do que você pode imaginar. Número 1. Localização e dados geográficos. Coober Pedy fica no interior do sul da Austrália, no coração do famoso Outback. A cidade está a cerca de 850 quilômetros ao norte de Adelaide, que, para quem não sabe, é a capital da Austrália Meridional e uma das maiores cidades do país, conhecida por suas praias, vinhedos e uma vibrante cena cultural. A região é marcada por uma vastidão de terras áridas, colinas secas e um céu aberto que parece não ter fim. Essa paisagem desértica cria um ambiente fascinante e, ao mesmo tempo, implacável, fazendo do lugar um símbolo de adaptação extrema. Durante o verão, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius, enquanto as noites podem ser surpreendentemente frias, forçando os habitantes a soluções criativas para sobreviver ao clima. E adivinha qual foi a solução encontrada pelos moradores? Ir para baixo da terra. E sobre isso já vamos te contar tudo. Mas antes vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como esse lugar se transformou em morada para muitos. Número 2. História. Tudo começou em 1917, quando um jovem chamado Willie Hutchison, de apenas 14 anos, fez uma descoberta que mudaria para sempre o destino da região. Enquanto acompanhava seu pai e 2 sócios em uma expedição pelo sul da Austrália em busca de ouro, o grupo não encontrava o que desejava. Mas, em 1º de fevereiro, Willie decidiu se aventurar além do acampamento para procurar água, desobedecendo às ordens de seu pai, e acabou se perdendo. Ao anoitecer, os adultos ficaram preocupados com o desaparecimento do garoto, mas horas depois, ele voltou com um sorriso no rosto e algo mais nos bolsos. Opalas, pedras preciosas que datam de milhões de anos e eram muito valorizadas pelos antigos reis. Além disso, Willie encontrou água doce na região, um recurso raro e valioso naquele território árido. A descoberta do jovem se espalhou rapidamente, atraindo mineradores de todas as partes do mundo em busca de fortuna. O fascínio pelas opalas não parou por aí. Até hoje, lendas e histórias sobre essas pedras atraem exploradores e turistas do mundo todo. Mas como essas pedras acabaram no deserto australiano? Simples. Você já ouviu falar que o Saara, antes de se tornar o deserto, era uma savana verde com lagos, rios, árvores e animais como elefantes, girafas, rinocerontes e hipopótamos, certo? Pois bem, aqui nesse pedaço de solo australiano não foi diferente. Essa região era mar. Há mais de 100 milhões de anos, a área onde Coober Pedy está localizada fazia parte do grande mar da Eromanga, que cobria o centro da Austrália. À medida que o mar secava, fluidos ácidos se misturaram à areia de sílica rica em quartzo, formando as opalas preciosas que hoje podem valer milhares de dólares. Isso sem contar que essa pedra preciosa também carrega lendas fascinantes. Diz-se que, ao enrolar uma opala em uma folha de louro fresca, a pessoa poderia se tornar invisível, um conto que encantava os reis da antiguidade. Para os aborígenes, a origem das opalas é ainda mais mágica. Segundo uma lenda, o Criador do mundo teria descido à terra em um arco-íris para entregar uma mensagem de paz, e onde ele pisou, as pedras ganharam todas as cores do arco-íris, dando origem às opalas. Hoje, Coober Pedy
é conhecida como a capital mundial da Opala, mas não é apenas por conta da pedra preciosa que o local chama a atenção. Número 3. Casas subterrâneas. Com cerca de 3.000 habitantes, o lugar impressiona não só pela paisagem desolada de pirâmides de areia, mas também pelos tubos brancos que se erguem do chão. Parece estranho, né? Mas esses tubos são, na verdade, poços de ventilação das casas subterrâneas, os famosos dugouts. Eles garantem a circulação do ar, aliviando o calor sufocante que pode transformar o deserto em um verdadeiro forno. Mas por que, afinal, tanta gente decidiu se enterrar sob o solo? A resposta remonta ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando soldados experientes em mineração e acostumados a condições extremas voltaram para casa. Ao chegar a Coober Pedy, esses veteranos aplicaram suas habilidades para criar moradias subterrâneas que os protegessem das temperaturas extremas do deserto. E assim nasceu uma cidade embaixo da terra. Mas se você pensa que essas casas são apenas buracos simples no chão, precisa rever seus conceitos. De simples, elas não têm nada. Número 4. A vida subterrânea. Com casas construídas a pelo menos 4 metros de profundidade para evitar desabamentos, os moradores não só encontram um alívio do calor escaldante do deserto, como também desfrutam de uma vida mais econômica e sustentável. Graças à energia solar e eólica, a cidade é capaz de gerar toda a eletricidade de que precisa. Enquanto isso, quem vive acima do solo paga caro pelo essencial ar-condicionado, um luxo desnecessário para quem vive nos dugouts. E os benefícios não param por aí. As casas subterrâneas são muito mais acessíveis financeiramente. Uma residência de 3 quartos em Coober Pedy custa, em média, cerca de $30.000 americanos. Comparando com Adelaide, onde um imóvel semelhante pode ultrapassar $600.000, viver sob a terra é um verdadeiro achado. Outra vantagem desse tipo de moradia é que os insetos não se atrevem a entrar nessas casas escuras e frescas. Quando você chega à porta, as moscas desaparecem, pois, como todos sabemos, elas não são muito fãs de escuro e frio. Além disso, a vida subterrânea protege contra a poluição sonora e luminosa, oferecendo uma paz difícil de encontrar em outros lugares. E se você está se perguntando sobre terremotos, a estrutura rochosa também garante segurança extra. Nos anos de 1960 e 1970, a expansão das casas era feita com pás, picaretas e, em alguns casos, explosivos. Hoje, máquinas industriais conseguem escavar até 6 metros cúbicos de rocha por hora, o que significa que uma casa espaçosa pode ser erguida em menos de um mês. Mas, se a ampliação for simples, basta um canivete ou até a unha para raspar a rocha, já que ela é muito mole. Há histórias de sorte grande, como a do homem que, ao instalar um chuveiro, encontrou uma opala avaliada em quase $1 milhão. Com essa facilidade de escavação, os dugouts não são apenas confortáveis. Muitos são verdadeiras mansões subterrâneas, com piscinas, salões de jogos e banheiros dignos de revista de luxo. Mas não são apenas as casas que se escondem sob a terra em Coober Pedy. Número 5. Estruturas religiosas. Mesmo depois da correria pela Opala ter acalmado, Coober Pedy continua com tudo. Por baixo do solo, vivem pessoas de 45 nacionalidades. E não é só de casa que é feito o mundo subterrâneo dessa cidade. Ali, entre corredores escavados na rocha, você vai encontrar bares, hotéis, restaurantes, galerias de arte, lojas e, claro, igrejas para todos os gostos. Quer um exemplo? Uma das mais antigas é a Igreja Católica de São Pedro e São Paulo, escavada em 1967. Um cantinho simples e acolhedor com paredes de arenito, perfeito para os fiéis escaparem do calor de fora e encontrarem um pouco de paz. Mas a campeã de imponência é a Igreja Ortodoxa Sérvia,
construída em 1993. Esculpida na rocha, ela tem 3 naves de alturas diferentes, um altar tradicional e ícones religiosos que ganham um brilho especial com a iluminação suave que destaca cada detalhe das paredes de arenito. Tem também a igreja anglicana, igualmente subterrânea e decorada com simplicidade, ideal para momentos de oração. E para fechar, a igreja luterana, com uma capela fresca e tranquila, onde os cultos e encontros comunitários têm seu espaço reservado. Número 6. Museu. Entre as atrações que ninguém pode perder em Coober Pedy está o fascinante museu subterrâneo. Isso mesmo, um museu debaixo da terra. O Umuna Opal Mine and Museum é um mergulho profundo na história das opalas e na cultura local. Instalado em uma antiga mina, ele leva os visitantes por túneis originais e exibe detalhes sobre a formação das opalas, as técnicas de mineração e a vida dos primeiros mineradores que encararam o calor do deserto. Lá, você ainda encontra réplicas de habitações subterrâneas, coleções de opalas e fósseis que tornam a experiência ainda mais única. Se a visita não bastar, o museu também conta com uma loja que vende joias exclusivas e opalas brutas ou lapidadas, oferecendo a chance de levar um pedaço de Coober Pedy para casa. Mas como já dissemos antes, a pedra é preciosa, então para ter um leve pedacinho dela, você vai precisar de um cartão de crédito ou uma conta bancária de peso, pois barato não é. Número 7. Campo de golfe sem grama. E se estamos falando de curiosidades e turismo, outro lugar que não pode ficar de fora dessa lista é o campo de golfe que, diga-se de passagem, é um dos campos de golfe mais peculiares do mundo. Se você está acostumado com campos verdes e exuberantes, prepare-se para algo completamente diferente. O campo de golfe de Coober Pedy não tem um único tufo de grama. Ao invés disso, os jogadores precisam levar tapetes de grama sintética para usar ao iniciar suas tacadas. O restante do campo é composto de pedras, areia e pó, criando uma experiência que é, no mínimo, singular. As regras do golfe em Coober Pedy também foram ajustadas para lidar com o ambiente extremo. Por exemplo, os jogos geralmente acontecem à noite, sob a luz das estrelas e com bolas fluorescentes, para evitar o calor intenso do dia. Além disso, o campo está sempre sujeito às condições adversas do deserto, como ventos fortes e a aridez, que tornam o jogo ainda mais desafiador. Número 8. Origem do nome e cenário de filmes. Outra curiosidade que não pode ficar de fora dessa lista é o nome da cidade. Ele vem da expressão aborígene Kupa Piti, que significa buraco do homem branco. Essa expressão foi criada pelos povos indígenas para descrever os mineradores que escavavam a terra em busca de opalas. Os buracos são, de fato, um dos traços mais característicos da cidade, com milhares de escavações pontilhando o solo ao redor. E não por menos é conhecida não apenas por suas minas e suas casas subterrâneas, mas também por sua paisagem desértica surreal que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Na verdade, isso é literalmente verdade. A cidade já foi cenário de várias produções cinematográficas, incluindo Mad Max, Além da Cúpula do Trovão e Planeta Vermelho. Os cineastas são atraídos pelo visual inóspito e quase alienígena do local, que oferece um ambiente perfeito para histórias futuristas e distópicas. A paisagem desértica, repleta de colinas de terra vermelha, crateras e terrenos escavados, dá a impressão de que você está caminhando em Marte. Número 9. Falta de água. Já deu para perceber que, em Coober Pedy, viver debaixo da terra é essencial para enfrentar o calor do deserto e o frio das noites, certo? Mas aí vem a pergunta que não quer calar. E a água?
Em pleno deserto, onde cada gota é um luxo, a cidade depende da Grande Bacia Artesiana, um dos maiores aquíferos do planeta. A água é trazida até as residências através de um sistema de encanamento que percorre cerca de 25 quilômetros, conectando esse vasto reservatório subterrâneo até as torneiras dos moradores. Mas não é só puxar a água do subsolo e pronto. Após ser extraída, ela passa por processos de dessalinização e tratamento para se tornar potável, o que eleva bastante o custo. O resultado? A água local é uma das mais caras de toda a Austrália Meridional. Problemas nas tubulações antigas e perdas significativas de água só complicam as coisas. E como não há subsídios governamentais, o custo recai sobre os habitantes. Essa escassez afeta diretamente o estilo de vida. A conservação é levada a sério, nada de desperdício. A arquitetura subterrânea das casas ajuda a reduzir a necessidade de sistemas de refrigeração, economizando ainda mais água. Já a vegetação é praticamente inexistente e as plantas que sobrevivem por lá são todas adaptadas ao consumo mínimo de água. Ou seja, cada casa embaixo da terra e cada gota é um verdadeiro tesouro, uma lembrança constante de que, no deserto, a sobrevivência está nos mínimos detalhes. E assim, chegamos ao final dessa viagem pelo universo único e surpreendente de Coober Pedy. Queremos saber o que mais te intrigou ou encantou nessa cidade que vive debaixo da terra. Compartilhe com a gente nos comentários. Se você ficou curioso para descobrir mais segredos e lugares que desafiam o que conhecemos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Para você que nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e nos vemos no próximo episódio de aventura por esse nosso belo mundo.